A mansão erguia-se imponente no topo de uma colina arborizada, no coração de uma metrópole brasileira pulsante, onde o luxo se misturava ao caos das ruas movimentadas abaixo. Era um bairro de elite, daqueles onde os condomínios fechados com portões de ferro forjado separavam o mundo dos privilegiados do burburinho da cidade. O ar da manhã carregava o cheiro úmido de chuva recente, misturado ao perfume das flores exóticas nos jardins meticulosamente podados. Dentro da residência de 3 andares, com paredes de vidro que refletiam o sol nascente, o silêncio era quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo no hall de entrada. Isabela acordou com o peso familiar da náusea matinal, sua mão instintivamente tocando a barriga arredondada de 6 meses. Aos 28 anos, ela se sentia uma prisioneira em seu próprio paraíso. O quarto principal, com cortinas de seda e uma cama king size que parecia engoli-la, era um lembrete constante de como sua vida havia mudado em poucos anos. Casada com Ricardo, o milionário dono de uma rede de construtoras que moldava o skyline da cidade, Isabela havia trocado a simplicidade de sua infância em um bairro operário pelas luzes artificiais de festas exclusivas e jantares com políticos influentes. Mas o brilho havia se apagado, substituído por noites de discussões sussurradas e olhares frios. Ela se levantou devagar, vestindo um hobby de cachemire que escorregava como uma segunda pele. O espelho de corpo inteiro no banheiro de mármore italiano refletia uma mulher exausta, olheiras profundas, cabelos castanhos desgrenhados e uma vulnerabilidade que o dinheiro não podia comprar. Vai passar, murmurou para si mesma, pensando no bebê que carregava. Era o sonho que a mantinha ancorada, uma família, algo real em meio à superficialidade. Do andar de baixo, vinham os sons da casa acordando. A cozinheira, Dona Maria, uma senhora de meia-idade com mãos calejadas de anos em cozinhas humildes, preparava o café da manhã. Seu sotaque nordestino ecoava suavemente enquanto ela cortava frutas frescas. "Bom dia, patroa. Dormiu bem?" perguntou ao ver Isabela descer as escadas laterais, evitando a grande escadaria de mármore que dominava o átrio central. "Bem o suficiente", respondeu Isabela, forçando um sorriso. Ela se sentou à mesa de vidro na varanda envidraçada, de onde via o horizonte da cidade. Arranha-céus reluzentes, contrastando com as favelas distantes, serpenteando pelas encostas. O Brasil que ela conhecia de jovem, com suas lutas diárias, ônibus lotados e mercados barulhentos, parecia um universo paralelo agora. Ricardo insistia em manter as aparências. Viagens a Miami, joias de grife, mas por trás das portas fechadas, o controle dele era sufocante. Ricardo apareceu minutos depois, impecável em seu terno sob medida, o celular já colado à orelha. Aos 42 anos, ele era o epítome do sucesso. Alto de pele bronzeada por horas no iate particular e um sorriso que encantava investidores. Mas Isabela via as rachaduras, a impaciência crescente, o vício em trabalho que o tornava distante, e pior, as explosões de raiva quando as coisas não saíam como planejado. O contrato da nova torre no centro foi assinado ontem à noite, anunciou ele, desligando o telefone e beijando-a na testa de forma mecânica. "Vamos faturar milhões. Você devia estar feliz." "Estou", mentiu ela, mexendo o chá de camomila. "Mas e o ultrassom de hoje? O médico disse que é importante." Ele bufou, servindo-se de café forte. "Isabela, eu tenho uma reunião com o prefeito às 10. Não posso perder tempo com isso agora. Contrate uma babá ou sei lá." Seus olhos, outrora cheios de paixão, agora carregavam uma frieza calculada. O casamento deles começara como um conto de fadas. Ela, uma designer gráfica em ascensão. Ele, o empresário ambicioso que a resgatara de uma vida modesta. Mas o estresse dos negócios o mudara. Bebidas demais nas noites de pôquer com amigos da alta sociedade e as discussões que escalavam para empurrões sutis, palavras cortantes que feriam mais que mãos. Dona Maria observava em silêncio do canto da cozinha, limpando a bancada com movimentos ritmados. Ela viera da Paraíba há 2 décadas, atraída pelas promessas de uma vida melhor na capital. Sabia reconhecer o veneno da violência doméstica, vira em sua própria família, em vilarejos esquecidos,
onde maridos batiam por ciúmes ou frustração. Patroa, se precisar de algo é só chamar, disse baixinho, passando um prato de torradas. O dia prosseguiu em uma rotina tensa. Isabela tentou se distrair no ateliê improvisado no segundo andar, esboçando designs para uma linha de roupas que nunca via a luz do dia. Ricardo saía e entrava, o telefone tocando incessantemente com notícias de um escândalo. Um parceiro de negócios o acusara de suborno em uma licitação pública. Esses vermes querem me derrubar, resmungou ele ao voltar para casa no fim da tarde, jogando a pasta no sofá de couro. O sol poente tingia o céu de laranja, mas dentro da mansão o ar ficava pesado. A discussão começou no jantar. Isabela mencionou o bebê novamente, insistindo que ele acompanhasse a consulta. Você nem se importa mais, Ricardo. É como se eu fosse invisível aqui. Ele riu sarcástico, enchendo a taça de vinho. Invisível? Você vive como uma rainha. Pare de drama. As palavras dela saíram afiadas, alimentadas por meses de ressentimento. Rainha, eu sou sua troféu, nada mais. Você me isolou de todos, minha família, minhas amigas, e agora com o bebê, você age como se fosse um estorvo. Ele se levantou bruscamente, a cadeira raspando o piso de madeira nobre. Cale a boca, Isabela. Você não entende nada dos meus problemas. A voz dele subiu, ecoando pelo átrio. Ela se ergueu também, o coração acelerado, sentindo o bebê chutar como um aviso. Eu entendo sim. Você é um monstro quando bebe, e isso está piorando. O tapa veio rápido, mas ela o desviou, recuando em direção à escadaria. Não me toque! Gritou, lágrimas nos olhos. Ricardo avançou, o rosto vermelho de fúria alcoólica. Volte aqui! Ele a agarrou pelo braço, o aperto forte demais para sua fragilidade grávida. No embalo da briga, Isabela tropeçou no primeiro degrau de mármore polido, frio e implacável sob seus pés descalços. O mundo girou em um instante. Ricardo, cego pela raiva, empurrou-a com mais força do que pretendia, ou talvez exatamente como queria. O corpo dela desabou pela escadaria, rolando degrau após degrau, o hobby se abrindo, a mão protetora na barriga. Um grito ecoou pela mansão, seguido pelo som abafado de impactos contra o mármore. Dona Maria correu da cozinha, o coração na boca. Meu Deus, senhora! Isabela parou no pé da escada, imóvel, o sangue escorrendo de um corte na testa. A dor lancinante irradiando pelo corpo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração pesada de Ricardo, que olhava para baixo, o arrependimento misturado ao pânico nos olhos. A cidade lá fora pulsava alheia, mas ali, no topo da colina, o império dele começava a ruir. O caos irrompeu na mansão como uma tempestade repentina, engolindo o ar rarefeito de luxo. Dona Maria foi a primeira a reagir, suas mãos trêmulas discando o número de emergência no telefone fixo da cozinha, enquanto corria para o pé da escadaria. Ambulância, rápido, por favor, a patroa caiu, ela está grávida! Gritou ela ao atendente, a voz embargada pelo sotaque carregado de pavor. O corpo de Isabela jazia inerte no piso de mármore, o hobby encharcado de suor e sangue, a barriga proeminente subindo e descendo em respirações rasas e irregulares. O corte na testa pulsava, um filete vermelho traçando um caminho irregular até o queixo, e uma dor aguda latejava em suas costelas, como se o mundo inteiro tivesse se partido dentro dela. Ricardo ficou paralisado no topo da escada, o rosto pálido contrastando com o terno amarrotado. O vinho ainda pairava em seu hálito, mas o álcool não amortecia o pânico que o invadia. Isabela. Meu Deus, o que eu fiz? Murmurou ele, descendo os degraus aos tropeços, as pernas fracas como as de um homem que via seu castelo desabar. Ele se ajoelhou ao lado dela, tocando seu ombro com hesitação, mas ela gemeu de dor, os olhos semicerrados se abrindo em uma fenda de terror. Fica longe de mim, sussurrou ela, a voz fraca, mas afiada como uma lâmina. O bebê. E se algo tivesse acontecido? A mão dela apertou a barriga instintivamente, sentindo um movimento fraco, mas o medo a consumia, uma onda de náusea misturada à agonia física.
Dona Maria se aproximou, empurrando Ricardo para o lado com uma força surpreendente para sua estatura miúda. "Sai daqui, homem, você causou isso", repreendeu ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Anos de serviço na casa a tornavam invisível para os patrões, mas naquele momento sua humanidade transbordava. Ela pegou um pano limpo da cozinha e pressionou o ferimento na cabeça de Isabela, murmurando preces baixinho, como as que aprendera na igreja evangélica do bairro pobre onde crescera. "Aguenta firme, patroa. A ajuda tá vindo. O neném vai ficar bem, eu sei que vai." Lá fora, o bairro de elite acordava devagar. Os jardins impecáveis das mansões vizinhas, com suas piscinas azuis e carros importados reluzindo ao sol da manhã, contrastavam com o drama que se desenrolava atrás das grades altas. O som distante de sirenes cortou o ar, aproximando-se pela avenida larga ladeada de palmeiras. Ricardo se levantou, o celular na mão, o instinto de autopreservação tomando conta. "Tá, eu te, Marcia. Eu preciso ligar para o meu advogado", disse ele, a voz trêmula, mas já calculando os danos. Ele era Ricardo Almeida, o homem que construíra impérios de concreto e aço, que negociava com prefeitos e juízes em salas de fumantes. Isso não podia acabar assim. Não por um empurrão impulsivo, não por uma briga de casal que saíra do controle. Os paramédicos chegaram em minutos, invadindo o átrio com macas e equipamentos. O cheiro de desinfetante misturando-se ao perfume residual das flores no vaso central. "O que aconteceu aqui?" perguntou o chefe da equipe, um homem de meia idade com uniforme azul, enquanto avaliava Isabela. Dona Maria, ainda ao lado dela, hesitou, olhando para Ricardo com olhos acusadores. Ela caiu da escada. Teve uma discussão. Ele a empurrou. Confessou baixinho, o peso da verdade a libertando de anos de silêncio cúmplice. Ricardo negou veementemente, aproximando-se. "Foi um acidente. Ela tropeçou sozinha. Eu amo minha esposa. Ela tá grávida do meu filho." Isabela, semiconsciente, ouviu as palavras como um eco distante. A dor a arrastava para um vórtice, mas uma faísca de clareza emergiu. Ele mentiu. "Me empurrou", murmurou para o paramédico, que anotou tudo em um bloco, o rosto sério. Eles a imobilizaram na maca, conectando monitores que bipavam ritmadamente, e a levaram para a ambulância, o corpo dela balançando suavemente nas ruas asfaltadas que desciam a colina. Ricardo seguiu de carro, o coração apertado, mas a mente já traçando defesas. Testemunhas compradas, laudos manipulados. Ele era rico o suficiente para reescrever narrativas. No hospital particular no centro da cidade, um prédio moderno de vidros espelhados, frequentado pela elite que pagava fortunas por privacidade, Isabela foi levada às pressas para a emergência obstétrica. O cheiro de álcool e antisséptico impregnava o ar, misturado ao burburinho de enfermeiras em jalecos brancos correndo pelos corredores iluminados por luzes frias. Um ultrassom rápido revelou o milagre e o terror. O bebê ainda batia, o coraçãozinho um tambor fraco, mas ritmado. "Você teve sorte, senhora. Fratura em 2 costelas, contusão abdominal, mas o feto parece estável por enquanto", disse o médico. Um homem de óculos finos e sotaque paulista, enquanto suturava o corte na testa dela. Isabela assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo, o corpo exausto na cama de hospital com lençóis brancos e imaculados. Dona Maria chegou logo depois, autorizada a entrar por insistência de Isabela. Ela segurou a mão da patroa, os calos ásperos contrastando com a pele macia. "Eu vi tudo, patroa. Não vou deixar isso passar. Minha irmã tem um filho que é advogado lá no interior. Ele pode ajudar." Pela primeira vez em anos, Isabela sentiu um vislumbre de solidariedade genuína, não o tipo comprado com salários altos, mas o de alguém que conhecia a dor das mulheres silenciadas. "Obrigada, Maria. Eu não aguento mais isso." Ricardo esperava na sala de visitas, o terno agora sujo de poeira do mármore, fumando um cigarro eletrônico apesar das regras. Seu telefone vibrava com mensagens de sócios preocupados. Rumores já circulavam nos círculos da alta sociedade, alimentados por fofocas de empregados. Quando o médico saiu, ele invadiu o quarto, os olhos suplicantes. "Amor, me perdoa.
Foi o estresse, o vinho. Eu cuido de você, de tudo. Ninguém precisa saber os detalhes. Mas Isabela virou o rosto para a janela, vendo a metrópole lá embaixo, o trânsito caótico das avenidas, os prédios altos que ele ajudara a erguer e as sombras das periferias onde vidas como a de Dona Maria lutavam diariamente. Sair, isso não é mais sobre nós, Ricardo. É sobre o que você fez e sobre quem eu sou agora. Enquanto a noite caía, com chuva fina tamborilando nas janelas do hospital, policiais chegaram discretamente, chamados por protocolo em casos de violência doméstica. Dona Maria repetiu sua versão aos investigadores, o depoimento gravado em uma sala mal iluminada, cheirando a café requentado. Ricardo, do outro lado do corredor, ligava para seu advogado, o pânico dando lugar a uma determinação fria. Mas o império que ele construíra sobre fundações instáveis começava a rachar, e Isabela, pela primeira vez, via uma saída, não no luxo que aprendia, mas na força que nascia da dor e da verdade. O bebê chutou de novo, um lembrete de que a vida persistia, teimosa, contra as quedas impostas pelos outros. Os dias seguintes no hospital se arrastaram como uma névoa densa. O quarto de Isabela, um casulo de branco estéril onde o tempo se media em bips de monitores e visitas controladas. A metrópole lá fora fervilhava sob um sol impiedoso, o ar condicionado do prédio filtrando o calor úmido que subia das ruas congestionadas, cheias de buzinas e vendedores ambulantes, gritando ofertas de água gelada. Ela passava as horas recostada na cama inclinada, a mão sempre na barriga, sentindo os movimentos do bebê como âncoras em um mar de incerteza. As costelas fraturadas doíam a cada respiração profunda, um lembrete constante da queda, mas o pior era o vazio emocional, a traição que corroía por dentro, mais afiada que qualquer osso quebrado. Dona Maria se tornou sua sombra fiel, trazendo sopas caseiras escondidas em potes térmicos, contrabandeadas contra as regras da dieta hospitalar. Aqui, patroa, é de galinha caipira, como minha mãe fazia no sertão. Fortalece o corpo e a alma, dizia ela, sentando-se na cadeira de plástico ao lado da cama, os olhos inchados de noites mal dormidas. A cozinheira havia pedido folga indefinida, ignorando as ligações irritadas da agência de emprego que a contratara. Para ela, aquilo não era mais só um trabalho, era uma dívida de gratidão por todos os anos em que vira Isabela engolir humilhações em silêncio. Eu sempre soube que ele era assim, dona. Homens como ele acham que o dinheiro compra tudo, até a verdade. Isabela assentia, as lágrimas vindo em ondas imprevisíveis. Aos 28 anos, ela se via dividida entre o medo e uma raiva nova, brotando como uma planta teimosa no concreto rachado de sua vida. O médico a visitava diariamente, ajustando analgésicos e monitorando o feto com ultrassons que ecoavam no quarto como promessas frágeis. O bebê está se desenvolvendo bem, mas você precisa de repouso absoluto. Qualquer estresse pode complicar, alertava ele, o jaleco impecável contrastando com o cansaço em seu rosto. Ela sabia que o estresse não era só físico. Era Ricardo, pairando como uma sombra do lado de fora do quarto, barrado por ordens médicas e pela presença discreta de uma enfermeira de plantão. Os policiais voltaram na terceira manhã, 2 investigadores uniformizados que cheiravam a cigarro e café forte, carregando pastas grossas e um gravador digital. A delegacia de elite, no subsolo de um prédio envidraçado no centro da cidade, era um mundo à parte. Ar-condicionado gelado, paredes bege e computadores que processavam denúncias de assaltos em joalherias e fraudes milionárias. Mas o caso de Isabela cutucava feridas mais profundas, violência doméstica entre os ricos, onde as vítimas raramente falavam. Senhora Almeida, precisamos do seu depoimento formal, disse o mais velho, o delegado Torres, um homem de uns 50 anos com bigode grisalho e sotaque carioca arrastado, herdado de uma transferência recente. Ele se sentou em uma cadeira ao pé da cama, a parceira, uma sargento jovem e atenta, anotando tudo. Isabela hesitou, o coração martelando. Ricardo havia tentado entrar na noite anterior, suplicante,
com flores caras e promessas sussurradas pelo intercomunicador. Eu te amo, Bela. Vamos resolver isso em família. Mas as palavras soavam vazias agora, ecoando as mesmas que ele usara após as primeiras brigas, quando os hematomas no braço dela eram disfarçados com mangas longas em festas de gala. Com Dona Maria ao lado, apertando sua mão, ela respirou fundo. Ele me empurrou. Estávamos discutindo sobre a consulta do bebê. E ele? Ele perdeu o controle. O álcool, o estresse dos negócios, mas foi intencional. Eu sinto medo dele há meses. O gravador capturou cada palavra, o clique do botão como um selo em sua decisão. Torres assentiu, o rosto impassível, mas os olhos revelavam empatia. Ele vira casos assim antes. Esposas de executivos que voltavam para casa por medo de perder o estilo de vida. Isso é tentativa de homicídio qualificado, senhora. Gravidez agrava a pena. Vamos precisar de laudos médicos e testemunhas. Dona Maria interveio, a voz firme apesar do tremor. Eu vi tudo, doutor. Ele a agarrou e empurrou. Não foi acidente. Eu estava na cozinha limpando, mas ouvi os gritos. Seu depoimento, já registrado na véspera, seria crucial. Ela, uma empregada simples de um bairro periférico, contrastava com o glamour da mansão, adicionando credibilidade à narrativa. Enquanto isso, Ricardo fervia em uma suíte adjacente, transformada em escritório improvisado por seu advogado, Dr. Mendes. Um tubarão de ternos italianos e contatos no judiciário. A sala cheirava a couro novo e ansiedade, com pilhas de documentos espalhados na mesa de vidro. Eles vão tentar pintá-lo como monstro, Ricardo. Mas temos ângulos, estresse pós-traumático do negócio, álcool como atenuante. E ela? Vai recuar quando vir o divórcio seco, argumentava Mendes, discando para um perito que falsificaria laudos de acidente doméstico. Ricardo andava de um lado para o outro, o rosto inchado por noites insones, o império de construtoras pausado por rumores que vazavam para a imprensa sensacionalista. Jornais de fofoca já circulavam fotos borradas da ambulância na mansão, títulos como Acidente ou Drama na Elite, alimentando o burburinho nas redes sociais. Mas Isabela não recuava. Naquela tarde, com o sol filtrando pelas persianas, ela ligou para sua mãe um número que não discava há anos. Do outro lado da linha, em um apartamento apertado nos subúrbios industriais da cidade, onde o barulho de fábricas e trens cargueiros era trilha sonora constante, a voz rouca de Dona Clara respondeu: Filha, meu Deus, o que houve? Isabela chorou ao contar, as palavras saindo em soluços, revelando as camadas de isolamento que Ricardo impusera. Eu errei, mãe. Achei que o dinheiro curaria tudo, mas ele me quebrou. Clara, viúva de um operário que morrera de silicose nas minas do interior, ouviu em silêncio, depois disse: Volta para casa, menina. Aqui não tem mármore, mas tem amor de verdade. E luta. Eu vou te ajudar a enfrentar isso. O apoio veio como um bálsamo. Dona Maria organizou visitas. Uma prima de Isabela, terapeuta em uma clínica pública lotada, trouxe exercícios de respiração para lidar com o trauma. Um grupo de apoio para mulheres vítimas de violência, reunido em uma igreja evangélica nos morros próximos, enviou mensagens de encorajamento. Pela primeira vez, Isabela via além da bolha de luxo. As mulheres comuns como Dona Maria, que enfrentavam abusos em lares precários sem holofotes, mas com a mesma resiliência. Você não está sozinha, pátroa. A gente cai, mas se levanta diferente, murmurou a cozinheira, ajudando-a a se vestir para a alta médica. Quando Ricardo finalmente foi autorizado a entrar, o quarto parecia menor, carregado de tensão. Ele se aproximou devagar, os olhos vermelhos, carregando um ursinho de pelúcia para o bebê. Bela, por favor, eu mudo, terapia, o que for. Não destrua nossa família. Ela o encarou, a voz firme apesar da fraqueza. Família, você destruiu isso quando me empurrou. Eu vou denunciar, Ricardo, pelo nosso filho e por mim. Ele saiu atordoado, o eco de suas palavras o seguindo pelo corredor, onde repórteres já se aglomeravam na entrada, flashes iluminando a fachada moderna do hospital. Naquela noite, deitada na cama do quarto particular,
Isabela sentiu o bebê se mexer com vigor, como se celebrasse sua escolha. A chuva voltava a cair, lavando as ruas da metrópole, e pela janela, as luzes dos arranha-céus piscavam como estrelas falsas. Mas dentro dela, uma luz real nascia, a de uma mulher que, da dor, forjava força. O processo judicial mal começara, mas Isabela sabia. A condenação viria não só de um juiz, mas da verdade que ela finalmente ousava pronunciar. Dona Maria, velando seu sono, sorriu para si mesma. Às vezes, a bondade mais simples era a que derrubava impérios. A alta médica de Isabela veio em uma manhã cinzenta, com o céu da metrópole carregado de nuvens que prometiam mais chuva, como se a cidade inteira chorasse o segredo que vazava das páginas dos jornais. O hospital particular, com seus corredores ecoando passos apressados de enfermeiras e o zumbido constante de máquinas, finalmente a liberava para o mundo lá fora. Um mundo que agora parecia hostil, cheio de sombras alongadas pelas luzes artificiais dos arranha-céus. Ela vestiu roupas simples que Dona Maria trouxera, uma blusa folgada de algodão e calças confortáveis, nada das sedas e joias que definiram sua vida anterior. A barriga de 7 meses agora era uma presença mais proeminente, um escudo e uma vulnerabilidade ao mesmo tempo, e cada movimento ainda trazia pontadas nas costelas curadas às pressas. Dona Maria a ajudou a descer do táxi na rua estreita dos subúrbios industriais, onde o ar cheirava a óleo de motor e pão fresco das padarias matinais. O apartamento de Dona Clara ficava no 3º andar de um prédio antigo, de fachada descascada e escadas externas enferrujadas que rangiam sob o peso das 2 mulheres. Não havia elevador nem porteiros uniformizados. Em vez disso, vizinhos curiosos espiavam das janelas, murmurando sobre a filha da patroa que voltou para o ninho. O bairro era um labirinto de ruas asfaltadas pela metade, com oficinas mecânicas cuspindo fumaça e crianças correndo atrás de bolas de futebol improvisadas. Aqui, o luxo era um eco distante, substituído pela teimosia da vida cotidiana. Buzinas de caminhões cargueiros ecoando ao longe e o cheiro de feijão cozinhando em panelas de pressão. Entre, minha filha. Deixa eu te arrumar um cantinho, disse Dona Clara, abrindo a porta com mãos envelhecidas pelo trabalho em uma fábrica de confecções. O apartamento era apertado, uma sala com sofá puído e TV antiga, uma cozinha minúscula onde pilhas de roupas lavadas esperavam ser passadas, e um quarto que ela dividira ao meio com uma cortina improvisada. Isabela sentou-se devagar, o corpo protestando, mas o abraço da mãe, cheirando a sabão de coco e fadiga acumulada, dissolveu parte do nó em seu peito. Mãe, eu não sei como agradecer. Eu me afastei tanto, murmurou ela, a voz embargada. Clara balançou a cabeça, os cabelos grisalhos presos em um coque prático. Gratidão é para quem cobra. Aqui é família, Isabela, e família aguenta o tranco. Dona Maria ficou por ali, recusando-se a voltar para a mansão vazia. Eu arrumei minhas coisas, patroa. Meu lugar agora é aqui, ajudando vocês, o patrão. Ele não me liga mais, mas eu não volto nem que me paguem em ouro. As 3 mulheres formavam um trio improvável, a ex-patroa de elite, a cozinheira nordestina e a operária viúva, unidas por fios invisíveis de dor compartilhada. Elas passavam as tardes na varanda estreita, olhando o movimento da rua, ônibus lotados despejando trabalhadores exaustos, vendedores de milho assado gritando preços, conversando em sussurros sobre o que viria. Isabela sentia o bebê se mexer com mais força, como se aprovasse o novo refúgio, longe do mármore frio e das mentiras polidas. Mas a paz era frágil. Ricardo não desistia. Seu carro blindado aparecia esporadicamente na rua, estacionando a uma quadra de distância para evitar confrontos diretos. Flores chegavam por entregadores, cartões com promessas manuscritas. Eu errei, mas te amo. Pense no nosso futuro. Depois, telefonemas anônimos, vozes distorcidas sussurrando ameaças veladas. Volte ou perca tudo. Que Isabela denunciava à polícia, o coração acelerado. O delegado Torres visitava o apartamento uma vez por semana.
trazendo atualizações em uma pasta surrada. A delegacia de elite agora lidava com o caso como uma bola quente. Depoimentos colhidos, laudos médicos analisados e uma ordem de restrição que mantinha Ricardo a pelo menos 500 metros de distância. Ele está movimentando contatos, senhora. Advogados caros, peritos pagos. Mas sua testemunha, a Dona Maria, é ouro puro. Sem mentiras, sem agenda, disse Torres na última visita, bebendo um café aguado na cozinha, o bigode úmido de suor no calor abafado. Isabela assentia, mas o medo a roía por dentro. Noites em claro, acordando com pesadelos da escadaria, o corpo rolando degrau abaixo em câmera lenta. Dona Clara a levava para consultas no posto de saúde público, um prédio lotado nos confins do bairro, onde filas serpenteavam pela calçada sob o sol escaldante. Lá, o médico comunitário, um jovem idealista com jaleco desbotado, confirmava a estabilidade do bebê, mas alertava. Estresse emocional é veneno para a gestação. Foque na rede de apoio. E apoio havia. O grupo de mulheres da igreja nos morros, com suas reuniões em salas cheirando a incenso e chá de ervas, onde histórias de maridos violentos e filhos perdidos teciam um tapete de solidariedade. Uma delas, uma costureira de 40 anos com cicatrizes nos braços, apertou a mão de Isabela. Eu saí de um assim há 10 anos, perdi a casa, mas ganhei a vida. Você vai ver, a justiça é lenta, mas morde. Enquanto isso, Ricardo afundava em seu próprio inferno. A mansão na colina, outrora um troféu, agora ecoava vazia, com empregados dispensados e sombras alongadas nas paredes de vidro. Seus negócios patinavam, investidores recuavam, temendo o escândalo, e auditores da Receita Federal farejavam irregularidades antigas, como subornos em licitações que ele negara veementemente. Em uma noite chuvosa, ele se trancou no escritório, o uísque queimando a garganta, folheando fotos antigas de Isabela. Sorrisos genuínos de viagens a praias exclusivas no Nordeste, antes do casamento virar prisão. Eu só queria proteger o que construí, murmurou para o espelho rachado. Mas a imagem devolvida era de um homem quebrado, os olhos fundos de quem via o império ruir por impulsos incontroláveis. Seu advogado, Mendes, pressionava por um acordo extrajudicial. Ofereça pensão alta, guarda compartilhada. Ela está vulnerável agora. Mas Ricardo recusava, o orgulho misturado a um remorso tardio que o consumia. Isabela, por sua vez, começava a renascer. Com a ajuda de Dona Maria, ela montou um cantinho de trabalho na sala. Um laptop emprestado e papéis espalhados, retomando esboços de design gráfico que sonhara antes de Ricardo. Eu vou me virar sozinha pelo bebê, declarava ela, traçando linhas fluidas que capturavam a essência da cidade. Não os arranha-céus reluzentes, mas as ruas vivas, os rostos anônimos lutando. Uma tarde, enquanto a chuva fina lavava as poças na rua, Clara trouxe notícias. O Ministério Público aceitara a denúncia, elevando a acusação à lesão corporal grave, com agravante de gravidez. O juiz de instrução, um homem idoso conhecido por imparcialidade em casos de elite, marcara a audiência preliminar para dali a semanas. Naquela noite, as 3 mulheres jantaram juntas na mesa bamba da cozinha. Arroz, feijão e frango assado, simples como as refeições da infância de Isabela. A gente não tem mármore, mas tem isso, disse Dona Maria, erguendo a taça de suco de laranja. Isabela sorriu pela primeira vez em meses, sentindo o peso aliviar. O bebê chutou, forte e insistente, e ela soube. A transformação não era só dela, mas de todas elas. Atos de bondade tecendo uma rede que o dinheiro nunca comprara. Lá fora, a metrópole adormecia sob a garoa, mas dentro daquele apartamento humilde, uma força quieta se armava contra as injustiças que o luxo escondia. O julgamento se aproximava, e com ele a chance de justiça, não perfeita, mas real, forjada na resiliência de mulheres comuns. As semanas que antecederam o julgamento se arrastaram como um rio lento e turvo pela metrópole, onde o outono úmido tingia as ruas de cinza, e o ar carregava o cheiro de asfalto molhado, misturado ao vapor de cafés de esquina.
Isabela, agora com 8 meses de gravidez, sentia o peso do bebê como uma presença constante, um lembrete de que a vida seguia, apesar das sombras que se alongavam. O apartamento nos subúrbios industriais havia se tornado seu refúgio precário. Paredes finas que deixavam passar o ronco de caminhões à noite e o choro distante de bebês vizinhos, mas também risadas compartilhadas na cozinha apertada, onde Dona Maria e Dona Clara preparavam refeições simples que aqueciam mais que o fogão a gás. Ela passava as manhãs na varanda, esboçando designs em um caderno gasto, os dedos manchados de lápis enquanto observava o fluxo da rua. Trabalhadores em macacões sujos saindo de fábricas vizinhas, mães empurrando carrinhos de bebê por calçadas irregulares, e o sol filtrando entre nuvens baixas, iluminando poças que refletiam os prédios distantes do centro. O trauma da escadaria ainda a visitava em sonhos. O mármore frio ecoando em seus ossos, mas as sessões com a terapeuta da clínica pública, uma mulher de meia-idade com olhos gentis e sotaque mineiro, ajudavam a desatar os nós. Você não é mais a vítima passiva, Isabela. É a que escolhe o próximo passo, dizia ela nas consultas semanais, em uma sala cheirando a desinfetante e livros velhos. O apoio se multiplicava em gestos pequenos, mas transformadores. Dona Clara, com sua pensão magra de viúva, costurava roupinhas para o bebê em uma máquina de pedal na sala, o zumbido ritmado como uma canção de ninar. Vai ser forte como você, minha neta, murmurava ela, os olhos úmidos de orgulho misturado à preocupação. Dona Maria, que agora ajudava em uma lanchonete próxima para complementar a renda, trazia sobras de bolos e pães, contando histórias do sertão para distrair Isabela das noites insones. Lá na Paraíba, a gente plantava esperança no seco. Aqui, a gente planta na cidade, que é mais dura ainda. Essas conversas teciam uma rede invisível, onde a solidariedade de mulheres comuns curava feridas que o luxo nunca tocara. Mas Ricardo não desaparecia. Seus advogados enviavam cartas formais por correio, pilhas de papéis em envelopes caros que Dona Clara rasgava na entrada, os fragmentos voando como confetes amargos. Pensão, guarda exclusiva, sigilo eterno, lia ela em voz alta, a voz carregada de desprezo. Ele aparecia em sonhos de Isabela como uma ameaça, mas também em visita surpresa à rua, o carro preto estacionado sob as árvores raquíticas, onde ele ficava horas, fumando e observando o prédio com olhos famintos. Uma vez ousou se aproximar, ignorando a ordem de restrição, e tocou a campainha do térreo. Bela, só 5 minutos, pelo bebê. Implorou pela fresta da porta, a voz rouca de uísque e desespero. Isabela, do outro lado com a mão na barriga, sentiu o pânico subir como bile. Vá embora, Ricardo. Você perdeu isso tudo quando me quebrou. A polícia o levou embora daquela vez, algemado como um criminoso comum. O flash das câmeras de celulares vizinhos capturando o momento. Uma vitória pírrica que vazou para as redes, alimentando o escândalo. O delegado Torres se tornou um aliado improvável, visitando o apartamento com frequência, sua pasta agora inchada de evidências. A delegacia de elite, com suas paredes de vidro fosco e o burburinho de teclados, processava o caso com uma urgência rara para vítimas da alta sociedade. Temos o depoimento da Dona Maria, laudos médicos irrefutáveis e até gravações de câmeras da mansão que um ex-empregado vazou. Mostram as brigas antigas, explicou ele uma tarde, sentado na mesa da cozinha com uma xícara de café na mão calejada. Seu bigode grisalho tremia levemente enquanto falava, revelando uma empatia forjada em anos, lidando com invisíveis sociais. O Ministério Público vai pedir o máximo: tentativa de homicídio com dolo eventual, gravidez como agravante. Pode pegar até 30 anos. Isabela assentiu, o estômago revirando não de náusea, mas de uma mistura de alívio e terror. Justiça parecia real agora, mas o preço era alto. O divórcio que a deixaria sem herança, o bebê crescendo sem pai presente. Enquanto isso, Ricardo se afundava no abismo. Sua construtora, outrora um colosso de guindastes e projetos milionários, agora enfrentava auditorias implacáveis. Irregularidades fiscais emergiam como ervas daninhas,
subornos antigos expostos por delatores oportunistas. Ele se mudara para um apartamento de cobertura no centro, um lugar impessoal com vistas panorâmicas da cidade que ele ajudara a moldar, mas que agora o isolava como uma prisão de vidro. Noites solitárias eram preenchidas por garrafas de conhaque e ligações para Mendes, o advogado que envelhecera 10 anos em meses. Eles têm testemunhas, Ricardo. A cozinheira é impecável no banco. E Isabela? Ela mudou. Não é mais a mulher submissa. Ele andava pelo piso de parquet, o eco de seus passos lembrando o vazio da mansão, remoendo o empurrão impulsivo que destruíra tudo. Em um raro momento de clareza, visitou um terapeuta particular, um homem discreto em uma clínica de luxo, mas as sessões terminavam em silêncios acusadores. Você controlava para não perder, mas perdeu controlando, disse o profissional, e Ricardo saiu dali com o peso de uma verdade que o dinheiro não comprava. Isabela, por sua vez, florescia na adversidade. Com o laptop emprestado, ela freelançava designs para pequenas lojas nos subúrbios, cartazes para feiras de artesanato, logos para padarias familiares, ganhando o suficiente para comprar fraldas e sonhar com independência. O grupo de apoio na igreja nos morros se tornara seu farol. Reuniões às terças em um salão simples com bancos de madeira e cheiro de café passado, onde mulheres compartilhavam cicatrizes. Uma delas, uma enfermeira de favela com 2 filhos, ofereceu: "Se precisar de babá quando o bebê nascer, eu ajudo. A gente se apoia, né?" Esses atos de empatia, tão distantes do glamour falso, reconstituíam sua alma, camada por camada. À medida que a data da audiência se aproximava, a tensão crescia como uma tempestade no horizonte. Isabela visitava o Fórum Central da cidade, um prédio imponente de concreto e colunas neoclássicas, onde o ar cheirava a papel velho e ansiedade. O juiz Dr. Oliveira, um homem de 70 anos com óculos grossos e reputação de rigor, revisava o processo em audiências preliminares, sua voz grave ecoando na sala de audiência vazia. "A gravidade do ato é inegável. Vamos ao mérito", declarava ele, enquanto advogados trocavam farpas. Ricardo, presente em uma delas, a encarou do outro lado da mesa de mogno. Os olhos suplicantes por um segundo antes de endurecerem em desafio. Ela sustentou o olhar, sentindo o bebê se mexer como uma aliança silenciosa. Na véspera da grande audiência, sob uma chuva torrencial que transformava as ruas em rios caudalosos, Isabela e as mulheres se reuniram na sala. Dona Maria preparou um chá de boldo, o vapor subindo como fumaça de incenso. "Amanhã a verdade vai falar mais alto que o dinheiro", disse ela, apertando as mãos de Isabela. Clara acrescentou, os olhos firmes: "Você não cai mais, filha. Levanta e brilha." Naquela noite, deitada na cama estreita, com o som da chuva batendo na janela de alumínio, Isabela tocou a barriga e sussurrou para o bebê: "Vamos enfrentar isso juntos, pela dignidade que merecemos." A metrópole lá fora rugia, mas dentro dela, uma resiliência quieta se armava, pronta para o confronto final que mudaria tudo. O dia do julgamento amanheceu sob um céu de chumbo na metrópole, com a garoa fina persistindo como um véu de melancolia sobre os arranha-céus e as avenidas engarrafadas. O Fórum Central erguia-se imponente no coração da cidade, um edifício de concreto cinzento e colunas largas, que ecoavam os passos apressados de advogados e funcionários, o ar impregnado pelo cheiro de chuva molhando o asfalto e o café forte das máquinas nos corredores. Isabela desceu do ônibus lotado nos subúrbios, o corpo pesado aos 9 meses de gestação, apoiada no braço de Dona Maria. Dona Clara seguia logo atrás, carregando uma bolsa velha com água e um lenço bordado, os olhos dela fixos na filha como uma sentinela. O trajeto havia sido tenso. Ruas escorregadias, buzinas impacientes e o balanço do veículo que fazia o bebê se remexer inquieto na barriga dela. "Respira fundo, patroa. Hoje é o dia que a verdade ganha asas", murmurou Dona Maria, sua mão calejada apertando a de Isabela enquanto subiam as escadas externas do fórum, evitando os olhares curiosos de passantes que reconheciam a história dos jornais sensacionalistas. Dentro do prédio, o burburinho era um zumbido constante. Portas batendo,
vozes abafadas em salas adjacentes e o clique de saltos no piso de mármore gasto. Isabela foi levada a uma antessala modesta, com bancos de madeira dura e paredes descascadas que contrastavam com o luxo que ela deixara para trás. Seu advogado, o primo de Dona Maria, um homem magro de terno emprestado, vindo do interior paulista com sotaque arrastado e olhos afiados, revisava anotações em uma pasta fina. Temos tudo a nosso favor, Isabela. Os laudos, os depoimentos. O juiz Oliveira não tolera impunidade, nem para ricos. Ela assentiu, o coração martelando como um tambor, sentindo uma contração leve que o médico alertara ser sinal de que o parto se aproximava. Mas ali, naquele momento, a dor física era secundária à emocional. O confronto final com Ricardo, o homem que a transformara de esposa em sobrevivente. A audiência começou pontualmente às 10, na sala de sessões principal, um espaço amplo com teto alto e bandeiras desbotadas do Brasil e do Estado tremulando fracamente. O ar era abafado, filtrado por ventiladores velhos que giravam preguiçosamente, misturando o suor de corpos nervosos ao cheiro de madeira polida. O juiz Oliveira, com sua toga preta e óculos grossos escorregando no nariz, ocupava o estrado elevado, o martelo de madeira ao lado como uma ameaça silenciosa. Ao lado dele, o promotor, uma mulher de meia-idade com coque apertado e voz firme, organizava papéis. Ricardo entrou algemado, escoltado por 2 guardas uniformizados, o rosto pálido e barba por fazer, contrastando com o terno cinza que Mendes, seu advogado, insistira em escolher. Seus olhos varreram a sala, pousando em Isabela por um segundo, um misto de súplica e raiva, antes de se fixarem no chão. A galeria estava lotada. Repórteres com cadernos, mulheres do grupo de apoio cochichando preces e curiosos da elite que viam o escândalo como entretenimento distante. Processo número 247/2023. Tentativa de homicídio qualificado com agravante de gravidez. Acusado, Ricardo Almeida. Vítima, Isabela Almeida, anunciou o escrivão, a voz ecoando como um veredito preliminar. O promotor abriu os argumentos, descrevendo a cena com precisão cirúrgica. A mansão na colina, a escadaria de mármore, o empurrão impulsionado por fúria alcoólica. Não foi acidente, Excelência. Foi um ato de controle que quase custou 2 vidas. A vítima sofreu fraturas, trauma abdominal e carrega as cicatrizes emocionais até hoje. Projeções de laudos médicos piscavam na tela ao lado, fotos borradas da escada e depoimentos transcritos destacando a violência sistemática no casamento. Mendes contra-argumentou, a voz untuosa ecoando pela sala. Meu cliente agiu sob estresse extremo, negócios em risco, álcool como fator atenuante. Foi um tropeço infeliz em uma discussão conjugal. Ricardo ama sua esposa e o filho não nascido. Oferecemos acordo, terapia, pensão vitalícia. Ele gesticulava com mãos manicuriadas, pintando Ricardo como um homem arrependido, vítima de pressões modernas. Mas o juiz interrompeu, batendo o martelo levemente. Chega de narrativas romantizadas. Chamem as testemunhas. Dona Maria foi a primeira, subindo ao banco com passos firmes, o vestido simples de algodão contrastando com o ambiente formal. Seu sotaque nordestino encheu a sala, cru e autêntico. Eu vi tudo, Excelência. Ele a agarrou pelo braço, gritando, e empurrou com força. Ela rolou degrau abaixo. Grávida de 6 meses. Não foi acidente. Eu limpo aquela casa há anos e sei quando o patrão perdia o controle. Tapas, xingamentos. Mas daquela vez foi pior. Eu chamei a ambulância e ela me salvou ao me ouvir. Lágrimas escorreram por seu rosto enrugado, mas a voz não tremeu. Ricardo baixou a cabeça, o peso da traição de uma empregada invisível o esmagando. O juiz assentiu, anotando. Testemunho convincente, próxima. Isabela seguiu, apoiada no advogado, o corpo inchado pela gravidez, a tornando vulnerável aos olhos de todos. Ela se sentou devagar, a mão na barriga, e falou com clareza, a voz ganhando força a cada palavra. Ricardo me isolou, Excelência. O dinheiro era a coleira. Naquela noite discutimos sobre o bebê e ele explodiu. Me empurrou sabendo que eu cairia.
Senti o terror, o impacto. Perdi a confiança nele para sempre. Mas ganhei força com o apoio da minha mãe, da Dona Maria, de mulheres que me mostraram que não sou sozinha. Seus olhos encontraram os de Ricardo, não com ódio, mas com uma pena distante. Eu perdoaria o homem que você foi, mas não o que se tornou. A sala ficou em silêncio, o promotor assentindo em aprovação, enquanto Mendes objetava fracamente sobre influências externas. Outras testemunhas vieram, o médico do hospital confirmando os riscos ao feto, o delegado Torres apresentando gravações de câmeras que capturavam brigas antigas. Até uma ex-funcionária da construtora, delatando o temperamento volátil de Ricardo em negociações. Ele próprio subiu ao banco, a voz embargada. Eu errei, excelência. O estresse me cegou. Amo Isabela, faria qualquer coisa. Mas as palavras soaram vazias, ecoando o cinismo que o definira. Horas depois, com o sol da tarde filtrando pelas janelas altas, o juiz recolheu-se para deliberar. A tensão na sala era palpável, sussurros nervosos, o tic-tac de um relógio na parede, Dona Clara apertando a mão de Isabela, enquanto uma contração mais forte a fazia ofegar baixinho. Aguenta, filha. Tá quase, sussurrou a mãe. Oliveira retornou, batendo o martelo com autoridade. Após análise das provas, condeno o réu Ricardo Almeida por lesão corporal grave com dolo eventual e tentativa de homicídio, agravado pela condição de gravidez da vítima. Pena: 30 anos de reclusão em regime fechado, sem progressão inicial. Ordem de restrição mantida, custas processuais ao réu. A sentença ecoou como um trovão, repórteres anotando furiosamente enquanto guardas levavam Ricardo, o rosto contorcido em descrença, para o xadrez. Isabela chorou não de tristeza, mas de alívio profundo, o corpo relaxando enquanto o bebê chutava em celebração. Dona Maria a abraçou, lágrimas misturando-se. Viu? A bondade vence o veneno. Dona Clara sorriu, orgulhosa. Fora dali, a metrópole seguia seu ritmo caótico, chuva parando, sol rompendo nuvens. Mas para Isabela, o mundo renascia. Dias depois, no mesmo hospital particular que a salvara, o bebê nasceu. Uma menina chorona e forte, com olhos curiosos como os da mãe. Batizada de Esperança, ela choramingou no colo de Isabela, no quarto simples, agora pago com seus freelances iniciais. Meses se passaram nos subúrbios, o apartamento enchendo-se de risos e fraldas. Isabela trabalhava de casa, designs ganhando tração em feiras locais, enquanto Dona Maria e Clara formavam uma família escolhida. Ricardo, preso em uma penitenciária nos arredores da cidade, grades frias e celas ecoantes, escrevia cartas ignoradas, o império ruído em falência. Mas Isabela olhava para a frente, para as ruas vivas onde a resiliência pulsava. Você me deu uma segunda chance, sussurrou para a filha, sob o sol filtrando pela janela. A transformação era completa. Da queda no mármore à ascensão na humildade, forjada por mãos estendidas que o dinheiro nunca igualara. A metrópole, com suas injustiças e luzes, testemunhava mais uma vitória quieta da dignidade humana. A brisa úmida do litoral soprava pelas janelas entreabertas do apartamento de luxo, no alto de um edifício à beira-mar, em uma metrópole brasileira vibrante e desigual, onde o Oceano Atlântico se misturava ao caos das avenidas movimentadas. O sol poente tingia o céu de laranja, refletindo nas ondas que batiam contra o calçadão lotado de pedestres e vendedores ambulantes. Lá embaixo, o bairro de classe alta contrastava com as favelas que se espalhavam pelas encostas vizinhas, um lembrete constante das divisões invisíveis que cortavam a cidade como veias expostas. Isabela, com 32 anos, estava no 8º mês de gravidez, o ventre proeminente, esticando o tecido leve de um vestido florido que ela usara em noites mais felizes. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros, mas os olhos castanhos, outrora cheios de brilho, agora carregavam uma sombra de cansaço e medo. Ela se movia devagar pela sala de estar ampla, decorada com móveis importados e obras de arte que pareciam gritar ostentação. O ar-condicionado zumbia baixinho,
combatendo o calor abafado que se infiltrava do exterior, mas nada aliviava o peso em seu peito. Ricardo, seu marido, era o epítome do sucesso na cidade. Um milionário de 45 anos, dono de uma rede de construtoras que erguia prédios reluzentes no skyline urbano, transformando terrenos baldios em símbolos de poder. Alto, de ombros largos e barba bem aparada, ele vestia uma camisa social impecável, mesmo em casa. Mas por trás da fachada de homem realizado, havia uma raiva contida, alimentada por anos de pressão nos negócios e uma insegurança que ele disfarçava com explosões de temperamento. O álcool, que ele consumia em doses generosas nas festas da elite, só amplificava isso tudo. Naquela noite, o jantar fora tenso. Isabela tentara preparar uma refeição simples, algo caseiro para reconectar o que restava do casamento, mas Ricardo chegara irritado de uma reunião no centro da cidade, onde um contrato milionário escapara por pouco. A mesa de vidro da sala de jantar ainda exibia os pratos pela metade: frango assado frio e salada murcha. Você acha que isso é comida de gente? Eu passo o dia fechando negócios que valem fortunas e você me serve isso? Rosnara ele, empurrando o prato para o lado com um gesto brusco. Isabela recuara, uma mão instintivamente protegendo a barriga. Ricardo, por favor. Eu estou cansada, o bebê. Ele chuta tanto hoje. Sua voz era um sussurro, treinada por meses de discussões que escalavam para silêncios opressivos. Ela o amara um dia, quando ele era o rapaz ambicioso que a cortejara em um baile de carnaval no litoral, prometendo um futuro de estabilidade. Mas o sucesso o mudara, transformando-o em alguém que via fraqueza em qualquer sinal de vulnerabilidade. Ele se levantara da mesa, o copo de uísque na mão tremendo ligeiramente. Cansada. Todo mundo tá cansado nessa porra de cidade. Eu construo impérios enquanto você fica aí inchada como um balão esperando que eu resolva tudo. As palavras saíam afiadas, carregadas de um ressentimento que Isabela não compreendia totalmente. Talvez fosse o medo de que o filho mudasse a dinâmica ou a pressão de manter a imagem perfeita para os sócios e a sociedade que frequentavam os iates e os restaurantes chiques à beira-mar. Ela tentara acalmá-lo, aproximando-se com passos hesitantes. Vamos conversar, amor. O médico disse que o estresse não faz bem pra gente. Amanhã eu posso ajudar mais, eu juro. Mas Ricardo, com os olhos injetados pelo álcool, virara-se bruscamente. Ajudar? Você só atrapalha. Se não fosse por você e essa gravidez indesejada, eu estaria expandindo para o Zewafra agora. O tapa veio rápido, não no rosto, mas no ombro, empurrando-a para trás. Isabela tropeçou no tapete persa, caindo de joelhos com um gemido abafado. O impacto reverberou em seu corpo, e ela protegeu a barriga com os braços, o coração acelerado. Não, por favor, o bebê, murmurou, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. O quarto parecia girar, o som distante do tráfego na avenida abaixo, misturando-se ao zumbido em seus ouvidos. Ricardo parou por um instante, o copo ainda na mão, mas a raiva o cegava. Em um gesto impulsivo, ele avançou, pisando com força na protuberância de sua barriga ao tentar se equilibrar. O salto do sapato italiano pressionou a pele esticada e Isabela gritou, um som primal que ecoou pelas paredes envidraçadas. A dor foi lancinante, como se o mundo inteiro se partisse ao meio. Ela rolou para o lado, ofegante, sentindo uma umidade quente entre as pernas. Seria sangue? O pânico a invadiu, e ela apertou os olhos, rezando em silêncio para que o filho estivesse bem. Do lado de fora, no corredor do prédio, o Dr. Eduardo Ramos, um médico de 38 anos que atendia consultas particulares no apartamento ao lado, ouviu o grito. Eduardo era um homem de estatura média, com óculos de armação fina e uma expressão sempre serena, marcada por anos trabalhando em hospitais públicos sobrecarregados da cidade. Ele havia se mudado para aquele condomínio de luxo para equilibrar a vida entre a elite e os atendimentos gratuitos em clínicas comunitárias nas periferias. Naquele momento, ele saía de uma ligação com um paciente, o celular ainda na mão, quando o som cortou o ar. Sem hesitar, Eduardo correu para a porta vizinha, batendo com urgência. Abra, sou o doutor do andar. O que está acontecendo aí?
Nenhuma resposta imediata. Ele forçou a maçaneta, mas estava trancada. Do outro lado, Ricardo, agora sóbrio o suficiente para o arrependimento inicial bater, murmurava desculpas confusas enquanto tentava ajudar Isabela a se levantar. Foi um acidente, Isa. Eu não quis. Mas o grito de dor dela só aumentava. E Eduardo, com o coração disparado, chamou o porteiro pelo interfone. Emergência, chame a ambulância agora. Mulher grávida em trabalho de parto prematuro ou pior. Ele sabia que o tempo era crucial. Em uma cidade onde o trânsito engolia horas preciosas, cada segundo contava. Isabela, deitada no chão frio de mármore, sentia o mundo escurecer. A dor pulsava, misturando-se ao medo pelo filho não nascido. Pela primeira vez em meses, uma faísca de esperança surgiu. Alguém ouvira. Alguém viria. E talvez, só talvez, isso iniciasse o fim do ciclo de silêncio e sofrimento que aprendia aquela prisão dourada. Enquanto sirenes distantes começavam a se aproximar, cortando o burburinho da noite urbana, Eduardo forçava a entrada, determinado a intervir. Ele não conhecia os detalhes daquela família, mas via o suficiente da vida na metrópole para saber que atrás das fachadas de riqueza, as injustiças se escondiam como sombras nas vielas. E ali, naquela noite sufocante, uma luta por justiça começava a se desenhar, thread por thread, no tecido rasgado de uma vida destruída. As sirenes cortavam a noite como lâminas afiadas, recuando pelas avenidas iluminadas por postes de luz amarelada e outdoors piscantes que anunciavam luxos inalcançáveis para a maioria. O trânsito da metrópole, um monstro vivo de carros e motos zigue-zagueando, abria caminho devagar para a ambulância que acelerava em direção ao condomínio de alto padrão. Dentro do veículo, os paramédicos trabalhavam com eficiência treinada, mas o suor escorria por suas testas, sob o calor úmido que se infiltrava pelas portas traseiras. Isabela, deitada na maca, apertava a mão de um deles, o rosto pálido contrastando com o vermelho inchado ao redor dos olhos. A dor na barriga vinha em ondas, como contrações irregulares misturadas a algo mais profundo, mais perigoso, uma ameaça ao filho que ela carregava há meses com tanto cuidado. Doutor, Eduardo Ramos seguia logo atrás, no carro particular que pegara no estacionamento do prédio. Seu coração batia forte, não só pela urgência médica, mas por uma raiva contida que ele conhecia bem de anos atendendo vítimas de violência doméstica nas periferias da cidade. Ele havia forçado a entrada no apartamento de Isabela minutos antes, com a ajuda do porteiro atônito, encontrando-a encolhida no chão, Ricardo ao lado murmurando desculpas incoerentes. Foi um acidente, doutor. Ela tropeçou, eu juro, dissera o homem, o cheiro de uísque ainda forte em seu hálito. Eduardo ignorara as explicações, focando em estabilizar Isabela. Verificando o pulso, pressionando a barriga com cuidado para avaliar danos e ordenando que os paramédicos a levassem imediatamente para o Hospital Central, o melhor da região, com maternidade de emergência 24 horas. No hospital, o caos organizado de uma unidade pública misturada a alas privadas recebia a ambulância com rapidez. Enfermeiras em uniformes desgastados corriam pelo corredor de azulejos brancos, o ar carregado de cheiro de antisséptico e café requentado da copa dos funcionários. Luzes fluorescentes piscavam no teto, iluminando macas vazias e monitores que bipavam em ritmos ansiosos. Isabela foi levada para uma sala de triagem, onde uma equipe de obstetras a examinava sob o zumbido de aparelhos de ultrassom. Pressão arterial elevada, contrações prematuras, pode ser descolamento de placenta, murmurou a médica-chefe. Uma mulher de meia-idade com olheiras profundas, acostumada a noites como aquela, em uma cidade onde grávidas de todos os cantos chegavam em desespero. Eduardo, ainda com o jaleco amarrotado que pegara às pressas, entrou na sala autorizado por sua credencial. Ele se posicionou ao lado da maca, segurando a mão de Isabela enquanto o gel frio era aplicado em sua barriga. Respire devagar, Isabela. O bebê está se mexendo? Me diga o que sente. Sua voz era calma, um farol no meio da tempestade, contrastando com o pânico que ela via nos olhos dos outros. Aos 38 anos,
Eduardo carregava cicatrizes invisíveis de uma infância em um bairro operário da mesma metrópole, onde vira mães lutarem sozinhas contra maridos violentos e sistemas indiferentes. Formado em uma faculdade pública lotada, ele dividia o tempo entre consultas pagas e plantões voluntários, acreditando que a medicina não era só curar corpos, mas também almas quebradas pela desigualdade. Isabela piscou, lágrimas escorrendo pelo canto dos olhos. Ele pisa tanto agora. Mas dói, doutor. Dói como se algo estivesse rasgando por dentro. Sua voz tremia, fraca, mas carregada de uma vulnerabilidade que ela raramente mostrava. O ultrassom revelou o contorno pequeno do feto, o coração batendo forte, mas uma sombra escura preocupava a equipe. Possível hematoma interno. Vamos preparar para a cesariana de emergência se piorar, disse a médica, enquanto uma enfermeira injetava analgésicos no soro. Do lado de fora da sala, Ricardo andava de um lado para o outro no saguão de espera, o terno desabotoado e o rosto suado. Ele tentara entrar com Isabela, mas fora barrado pela segurança do hospital, que seguia protocolos rígidos para casos de violência suspeita. Eu sou o marido, ela precisa de mim, gritara batendo na porta de vidro. Mas os seguranças, homens robustos com uniforme cinza, o mantiveram à distância, sabendo que em noites como aquela, maridos como ele eram mais problema do que solução. Ricardo ligara para seu advogado, um tubarão da elite que atendia chamadas a qualquer hora, sussurrando ao telefone. Arranje tudo quieto. Dinheiro não é problema, foi só um mal-entendido. Eduardo saiu da sala por um momento para confrontá-lo, os olhos firmes atrás dos óculos. Senhor Ricardo, Isabela está estável por enquanto, mas o bebê corre risco. O que aconteceu lá em casa não foi acidente. Eu ouvi tudo do corredor. Ricardo ergueu as mãos defensivo. Doutor, você não entende. Estamos estressados, os negócios. Ela exagerou, caiu sozinha. Mas Eduardo balançou a cabeça, a voz baixa, mas firme. Eu vejo isso o tempo todo nessa cidade. Homens como você acham que o dinheiro compra silêncio, mas violência contra a grávida é crime grave. Ela precisa de apoio de verdade agora, não de desculpas. De volta à sala, Isabela ouvia fragmentos da conversa através da porta entreaberta. Pela primeira vez em anos, sentia uma brecha de força. Doutor, ele sempre foi assim, mas piorou com a gravidez. Eu tenho medo de voltar para casa. Eduardo assentiu, sentando-se ao lado dela. Você não vai sozinha. Vou falar com a assistente social aqui. Podemos registrar um boletim de ocorrência, pedir medida protetiva. Essa cidade engole histórias como a sua, mas não hoje. Ele pensou nas mulheres das favelas vizinhas, que chegavam ao hospital com hematomas escondidos, sem rede de apoio. Isabela, com sua vida de aparências, era só mais uma vítima das sombras da riqueza. Enquanto os monitores bipavam e o relógio marcava as 2 da manhã, o hospital pulsava com a vida da metrópole. Ambulâncias chegando de bairros distantes, famílias pobres amontoadas em cadeiras plásticas, contrastando com o saguão VIP onde Ricardo negociava favores. Isabela fechou os olhos, a mão na barriga, sentindo o bebê se acalmar ligeiramente. A intervenção de Eduardo não era só médica, era o início de uma rede de solidariedade que ela nem sabia que precisava. Mas o caminho para a justiça seria longo, pavimentado com dúvidas, ameaças e a resiliência de quem ousava romper o silêncio. Lá fora, a chuva fina começava a cair, lavando as ruas sujas e prometendo um amanhecer incerto. A chuva fina tamborilava nos vidros embaçados do Hospital Central, transformando as luzes da rua em borrões alaranjados que se infiltravam pela ala de emergência. O ar dentro da sala de observação era pesado, misturando o cheiro metálico de medicamentos com o suor de uma noite que se arrastava. Isabela jazia na cama estreita, o monitor cardíaco emitindo bips ritmados que ecoavam como um lembrete frágil da vida, que ainda pulsava dentro dela. O analgésico começava a fazer efeito, aliviando as pontadas agudas na barriga. Mas o medo permanecia, enraizado como as raízes das árvores que balançavam lá fora, sob o vento úmido do litoral. Dr. Eduardo Ramos ajustava o soro pendurado no suporte de metal
seus movimentos precisos, contrastando com a inquietação em seus olhos. Ele havia passado as últimas horas coordenando a equipe, exames de sangue, outro ultrassom para monitorar o feto e uma consulta rápida com a obstetra de plantão. O bebê estava estável, sem sinais imediatos de hemorragia grave, mas o risco de parto prematuro pairava como uma nuvem escura. Você foi forte, Isabela. O hematoma é superficial, mas vamos manter você aqui por pelo menos 48 horas, disse ele, sentando-se na cadeira plástica ao lado da cama. Sua voz era baixa, reconfortante, como as que ele usava nas clínicas das periferias, onde mães como ela chegavam sem ninguém para segurar sua mão. Isabela virou o rosto para ele, os cabelos úmidos de suor colados à testa. Seus olhos, inchados de choro, encontraram os dele por um instante antes de desviarem para o teto rachado. Obrigada, doutor, eu não sei o que teria feito sem você. Ricardo sempre diz que sou dramática, que exagero tudo. Mas hoje eu senti que ia perder tudo. As palavras saíam entrecortadas, como se cada uma doesse mais que a anterior. Ela apertou a barra do lençol fino, as unhas curtas cravando no tecido. Em sua vida de aparências, admitir fraqueza era um luxo que ela raramente se permitia, mas ali, sob as luzes frias do hospital, o muro que construíra ao redor de si começava a ruir. Eduardo assentiu, removendo os óculos para limpar as lentes com a ponta da camisa. Ele conhecia aquele padrão, mulheres presas em casamentos que pareciam prisões douradas, onde o dinheiro comprava silêncio e advogados, mas não paz. Não foi exagero, Isabela. O que eu vi no apartamento não foi um tropeço. Violência doméstica não escolhe classe social. Aqui na cidade, vejo isso todo dia, nas mansões da orla e nas casas de tijolo nas encostas. Mas você não está sozinha agora. Ele pausou, escolhendo as palavras com cuidado. Eu chamei a assistente social. Ela vai vir em breve para conversar sobre opções. Abrigo temporário, medida protetiva e a polícia. Precisamos registrar isso formalmente. O nome polícia fez Isabela enrijecer. Ela imaginou os flashes dos celulares da imprensa sensacionalista, os sussurros nos restaurantes chiques onde frequentavam a elite. Ricardo era uma figura intocável, com contatos na prefeitura e nos jornais que moldavam narrativas a seu favor. Se ele me tirar daqui? Ele tem poder, doutor, pode comprar o hospital inteiro se quiser. Sua voz tremia, carregada de um pavor que ia além da dor física. Lembrou-se das noites em que ele a isolara de amigos e família, alegando que pessoas de fora não entendem nossos problemas. A gravidez, que deveria ser uma bênção, tornara-se o pretexto para mais controle, mais raiva. Antes que Eduardo pudesse responder, a porta se abriu com um rangido, e uma mulher de uns 40 anos entrou, carregando uma prancheta e um ar de eficiência cansada. Era Marta, a assistente social do hospital, com cabelos curtos e um uniforme simples, que cheirava a chuva recente. Boa noite, ou melhor, bom dia. Sou Marta, do setor de apoio às vítimas. O doutor me atualizou. Posso falar com você, Isabela? Ela se aproximou devagar, sentando-se do outro lado da cama, como se não quisesse invadir o espaço frágil da paciente. Isabela hesitou, mas o olhar encorajador de Eduardo a fez assentir. Enquanto contava sua história, os gritos crescentes de Ricardo, os empurrões disfarçados de acidentes, o pisão que quase custara a vida do filho, as lágrimas voltavam, quentes e silenciosas. Marta anotava tudo, sua expressão neutra escondendo a empatia forjada em anos lidando com casos semelhantes. Isso é agressão grave, especialmente contra uma gestante. A lei protege você. Podemos pedir uma ordem de restrição imediata, impedindo que ele se aproxime. E para o bebê há programas de apoio psicológico e financeiro, mesmo sem ele. Ela explicou os passos. Boletim de ocorrência na delegacia da mulher, próxima dali na zona portuária, e um abrigo discreto em um bairro residencial, longe dos olhos curiosos da sociedade alta. Do corredor, vozes elevadas interromperam o momento. Ricardo forçava a entrada no saguão flanqueado por seu advogado, um homem magro de terno caro e gravata frouxa.
Eu exijo ver minha esposa agora. Isso é sequestro. Berrou ele, o rosto vermelho de fúria e constrangimento. Os seguranças o continham novamente, mas sua presença ecoava como uma ameaça. Eduardo saiu para intervir, fechando a porta atrás de si. Senhor Ricardo, isso não é lugar para ameaças. Isabela está sob cuidados médicos e qualquer contato agora pode piorar tudo. Sugiro que vá para casa e reflita. Amanhã, na delegacia, resolvemos isso do jeito certo. Ricardo o encarou, os punhos cerrados. Você é só um médico de merda metendo o nariz onde não deve. Eu pago suas contas indiretamente com os impostos que banco. Ela vai voltar comigo e você vai se arrepender. Mas o advogado o puxou pelo braço, sussurrando algo sobre não piorar a situação. Eles se afastaram, deixando um rastro de tensão no ar úmido do hospital. De volta à sala, Eduardo encontrou Isabela mais pálida. Ele veio? Meu Deus! Marta apertou sua mão. Não vai entrar aqui. Vamos agir rápido. Você merece uma vida sem medo, Isabela. Pense no seu filho. Ele precisa de uma mãe forte, não de uma prisioneira. Pela primeira vez, Isabela sentiu um vislumbre de possibilidade. Como o sol que começava a romper as nuvens lá fora, iluminando as ondas agitadas do mar ao longe. Mas a luta estava só começando. Ricardo não desistiria fácil. E a cidade, com suas desigualdades expostas pela chuva que lavava as ruas sujas, testaria sua resiliência como nunca. Enquanto a equipe preparava os papéis para o registro, Isabela fechou os olhos, sentindo o bebê se mexer suavemente. A solidariedade de estranhos, um doutor vizinho, uma assistente exausta, tecia uma rede fina, mas real, contra o abismo que a engolira por tanto tempo. No entanto, sussurros de dúvida persistiam. E se o dinheiro de Ricardo corrompesse tudo? Amanhã se aproximava, trazendo não só luz, mas as primeiras sombras de uma batalha maior por justiça. O sol da manhã filtrava-se pelas persianas enferrujadas da ala de observação do Hospital Central, lançando faixas douradas sobre o chão de linóleo gasto. A chuva da noite havia cessado, deixando um ar úmido e salgado que se misturava ao cheiro de desinfetante e pão amanhecido da cozinha do hospital. Isabela piscava devagar, acordando de um sono intermitente, o corpo ainda dolorido, mas menos opressivo graças aos medicamentos. O monitor ao lado da cama emitia bips suaves, um ritmo constante que a ancorava à realidade. Sua barriga, envolta em uma faixa de suporte, latejava levemente, mas o bebê se mexia com vigor, como se recusasse a ser silenciado pelo caos da véspera. Marta, a assistente social, retornara com uma xícara de chá morno nas mãos, o vapor subindo em espirais preguiçosas. Ela havia passado a noite em plantão, coordenando com a delegacia e revisando os laudos médicos. Bom dia, Isabela. Como se sente? O doutor disse que você pode ter alta amanhã se tudo correr bem. Mas antes precisamos dar o próximo passo. Sua voz era prática, mas tingida de uma empatia genuína, forjada em anos lidando com mulheres que chegavam ao hospital como fantasmas de si mesmas, machucadas, mas não quebradas. Isabela se ergueu um pouco na cama, o lençol fino escorregando para os lados. Seus olhos, ainda vermelhos, varriam o quarto pequeno. Uma janela com vista para o estacionamento lotado de carros comuns e ambulâncias enferrujadas, e uma mesa com flores murchas que uma enfermeira voluntária deixara. Eu acho que estou pronta. Não posso voltar para aquela casa. Mas e o Ricardo? Ele deve estar furioso agora. O nome dele saía como um sussurro carregado, evocando imagens da mansão à beira-mar, com suas vistas panorâmicas que mascaravam o inferno particular. Eduardo entrou logo depois, carregando um tablet com os resultados dos exames. Seu jaleco estava limpo agora, mas as olheiras denunciavam a noite em claro. Ele havia ficado até tarde, ligando para contatos em ONGs de apoio às vítimas de violência, garantindo que Isabela tivesse opções reais. O bebê está bem, coração forte, mas você precisa se proteger também. Marta e eu vamos com você à delegacia hoje. É a hora de registrar o boletim de ocorrência. Sem isso, ele pode usar o dinheiro para enterrar tudo. Ele se sentou na beira da cama, o tom firme, mas compassivo,
como um irmão mais velho que via além da superfície. A delegacia da mulher ficava na zona portuária, a uns 20 minutos de carro do hospital, em um prédio baixo de concreto cinzento que se erguia entre armazéns abandonados e o burburinho de caminhoneiros descarregando mercadorias. A metrópole acordava devagar sob o céu nublado, com o tráfego de ônibus lotados serpenteando pelas ruas pavimentadas com buracos, onde poças refletiam os arranha-céus distantes. Eduardo dirigia seu carro modesto, um hatchback com adesivo de médico voluntário no para-brisa, enquanto Marta ocupava o banco da frente, explicando os procedimentos. Isabela, no banco de trás, apertava a bolsa contra o peito, o vestido folgado, escondendo a barriga proeminente. O rádio tocava uma notícia local sobre corrupção em obras públicas, ironia que não escapava a ninguém. Chegando à delegacia, o ar salgado do porto invadia o carro, misturado ao cheiro de peixe e óleo diesel de navios ancorados. O prédio era um contraste gritante com o luxo de Ricardo. Paredes descascadas, ventiladores de teto rangendo contra o calor e uma fila de mulheres na recepção, algumas com crianças no colo, outras com hematomas frescos. Uma delegada de uns 50 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque apertado e uniforme impecável, as recebeu na sala de atendimento. Senhora Isabela, eu sou a delegada Carla. Ouvi do hospital. Conte tudo, do começo. Sua voz era rouca, marcada por cigarros e noites longas, mas os olhos transmitiam uma determinação que Isabela invejava. Enquanto falava, Isabela revivia a cena. O jantar frio, as palavras cortantes, o pisão que ecoava como um veredito. Ele me empurrou e depois pisou na minha barriga. Eu gritei, mas ele disse que era acidente. Isso acontece há meses, mas com o bebê. Eu não aguento mais. Lágrimas quentes escorriam, mas ela as enxugava com raiva, recusando-se a se desfazer ali. Marta complementava com os laudos médicos, e Eduardo descrevia o que ouvira do corredor. Carla anotava em um computador antigo, que travava a cada tecla, murmurando: violência contra a gestante é agravante. Vamos abrir o inquérito e eu peço a medida protetiva na hora. Ele não se aproxima de você nem de 500 metros. Do lado de fora, o celular de Eduardo vibrou com uma mensagem de um colega. Ricardo havia ligado para o hospital, pressionando por alta imediata. A influência dele se estendia como tentáculos. Contatos na prefeitura, que podiam atrasar processos, advogados que prometiam acordos milionários para calar testemunhas. Mas Carla balançou a cabeça quando Eduardo mencionou. Eu sei quem ele é. Construtoras dele derrubaram casas na encosta ano passado, deixando famílias na rua. Dinheiro não manda aqui, doutor. Mas preparem-se, ele vai revidar. Ela imprimiu o BO com um barulho mecânico, entregando a cópia a Isabela. Isso é o seu escudo. Guarde bem. No caminho de volta ao hospital, o carro chacoalhava em uma rua secundária, passando por um mercado de rua onde vendedores gritavam ofertas de frutas maduras e peixes frescos. Isabela olhava pela janela, o porto agitado ao fundo, guindastes erguendo contêineres como se a cidade engolisse o mundo inteiro. Eu me sinto exposta, como se todo mundo soubesse agora, mas pela primeira vez não estou sozinha. Sua voz ganhava força, um fio de resiliência tecendo-se entre as rachaduras. Eduardo sorriu pelo retrovisor. Você não está. Eu cuidei de uma paciente assim no mês passado, de uma favela aqui perto. Ela saiu, refez a vida com apoio da comunidade. Você pode fazer o mesmo. Marta assentiu, virando-se para trás. Vou te inscrever no abrigo amanhã. É discreto, em um bairro residencial na Orla Sul, com creche e terapia. E tem um grupo de apoio, mulheres como você compartilhando histórias. Não é caridade, é força coletiva. Isabela tocou a barriga, sentindo um chute suave como uma resposta. Pela primeira vez, imaginava um futuro sem as sombras da mansão. Talvez um apartamento simples, com vista para o mar, onde o filho crescesse livre de medo. Mas a paz era frágil. Ao chegarem ao hospital, uma enfermeira os esperava na entrada, o rosto tenso. Senhora Isabela, seu marido ligou de novo. Disse que vai processar o hospital por retenção ilegal.
E tem um carro preto estacionado ali fora, com homens de terno. O coração de Isabela acelerou, o pânico voltando como uma onda. Eduardo a guiou para dentro, o braço protetor em seus ombros. Eles estão blefando, mas vamos reforçar a segurança. A justiça é lenta nessa cidade, mas ela vem, para quem luta. Enquanto o sol subia, iluminando as ruas úmidas e os contrastes da metrópole, iates luxuosos no horizonte e barracos precários nas encostas, Isabela se deitava novamente, o BO na mesa de cabeceira como um talismã. A intervenção de Eduardo e Marta não era só burocracia. Era um ato de compaixão que reacendia sua dignidade, thread por thread. Mas Ricardo, em sua torre de poder, tramava contra-ataques, e a batalha por justiça se alongava, testando os limites da resiliência em uma cidade que devorava os fracos. O bebê chutou mais forte, um lembrete de que a vida persistia, teimosa e esperançosa, contra as injustiças que a cercavam. O ar salgado da orla sul carregava um cheiro de maresia misturado ao asfalto quente da tarde, enquanto o carro de Eduardo serpenteava pelas ruas estreitas de um bairro residencial modesto, longe dos arranha-céus reluzentes do centro. As casas de 2 andares, com grades enferrujadas e jardins mal cuidados, ladeavam calçadas irregulares onde crianças jogavam bola entre poças secas do sol implacável. O abrigo para mulheres em situação de violência ficava em uma rua sem saída, camuflado como uma residência comum, com cortinas fechadas que escondiam vidas em reconstrução. Isabela, ainda no banco de trás, observava tudo com olhos vidrados, a mão protetora sobre a barriga que agora parecia mais pesada sob o cinto de segurança. O hospital a liberara naquela manhã, após mais um ultrassom confirmar que o bebê resistia, mas o estresse a deixava exausta, como se carregasse não só uma criança, mas o peso de anos silenciados. Marta dirigia com cuidado, evitando os buracos que pontilhavavam o asfalto, enquanto Eduardo folheava os papéis da medida protetiva no assento ao lado. Aqui estamos seguras por enquanto. O abrigo é gerido por uma ONG, com segurança 24 horas e apoio psicológico. Nenhuma visita sem autorização, explicou Marta, sua voz um bálsamo prático contra o pânico que borbulhava no peito de Isabela. Elas haviam saído do hospital de fininho, com Eduardo distraindo os olhares curiosos no estacionamento. O carro preto de Ricardo ainda rondava, como um abutre à espreita. Ele não sabe o endereço, mas fique alerta. Tipos como ele contratam detetives. Ao entrarem no abrigo, uma mulher de meia-idade com um sorriso cansado abriu a porta, o cheiro de arroz cozinhando escapando da cozinha coletiva. Bem-vinda, Isabela. Sou Lúcia, coordenadora. Temos um quarto só para você, com banheiro privativo. O grupo de apoio se reúne à noite. Pode ajudar a desabafar. O espaço era simples. Paredes pintadas de azul claro, sofás gastos mas confortáveis na sala comum e quadros infantis nas paredes, resquícios de outras mães que passavam por ali. Isabela se instalou no quarto pequeno, com uma cama de solteiro e uma cômoda que cheirava a naftalina. Pela janela gradeada, via o mar ao longe, ondas quebrando contra o calçadão, onde casais passeavam, alheios às dores escondidas nas casas vizinhas. Sozinha pela primeira vez desde o incidente, Isabela deitou-se, o corpo afundando no colchão fino. Lágrimas silenciosas molhavam o travesseiro, não de fraqueza, mas de um alívio amargo. Eu aguentei tanto tempo por causa do amor que eu achava que era, murmurou para si mesma, tocando a barriga onde o bebê chutava ritmicamente, como um lembrete de que a vida seguia, teimosa. O telefone pré-pago que Marta lhe dera vibrou. Uma mensagem de Eduardo. Tudo bem aí. Ligo em 1 hora, fique forte. Ela sorriu debilmente. Aquele homem que mal conhecia tornara-se um pilar inesperado, sua compaixão contrastando com a frieza dos anos com Ricardo. Enquanto isso, no escritório envidraçado de um prédio corporativo no coração da metrópole, Ricardo andava de um lado para o outro, o sol da tarde batendo em sua nuca suada. A vista panorâmica mostrava o porto agitado abaixo, contêineres empilhados como blocos de um jogo que ele dominava, ou assim pensava. Seu advogado, o mesmo tubarão de terno caro,
folheava documentos em uma mesa de mogno. A medida protetiva saiu rápido demais. A delegada Carla é linha dura, trabalhou em casos de elite antes. Mas podemos contestar no fórum, alegar que foi um acidente doméstico. Testemunhas. O porteiro viu pouco. Ricardo bateu o punho na mesa, os olhos injetados de raiva e uísque matinal. Acidente? Ela me difama publicamente. Eu construí tudo isso pra gente, e agora ela me pinta como monstro. Encontre-a. Ofereça um acordo, pensão alta, casa própria, mas ela some da minha vida. O advogado hesitou, ajustando a gravata. Cuidado, Ricardo. O laudo médico menciona hematoma e risco fetal. Se ela depor, pode virar processo criminal. E esse doutor, Eduardo? Ele é voluntário em ONGs. Tem contatos na imprensa progressista. Já ouvi que ele ajudou em um caso que derrubou um político ano passado. Ricardo riu amargo, servindo-se de mais uma dose. Um médico de bairro? Eu compro ele. Ligue para o diretor do hospital. Doação generosa para a ala de maternidade, em troca de cooperação. Mas por dentro, uma fissura se abria. O medo de perder o controle, de ver sua imagem de magnata desmoronar nos jornais que outrora o bajulavam. A metrópole, com suas festas em iates e contratos milionários, agora parecia uma armadilha, onde o dinheiro não comprava impunidade absoluta. De volta ao abrigo, o entardecer trazia um calor pegajoso, com o zumbido de ventiladores lutando contra a umidade. Isabela juntou-se ao grupo de apoio na sala comum, um círculo de 6 mulheres em cadeiras plásticas, cada uma carregando cicatrizes invisíveis. Uma delas, Ana, de uns 30 anos com tatuagens desbotadas nos braços, compartilhou primeiro. Meu ex me deixou com 3 filhos e dívidas. Mas aqui aprendi a pedir ajuda. Não é fraqueza, é sobrevivência. Isabela ouviu, o coração apertado, e quando chegou sua vez, as palavras fluíram como um rio represado. Ele era tudo para mim, o sucesso, a segurança, mas o pisão. Quase levou meu filho. Agora sinto raiva, mas também culpa. E se eu errar de novo? Lúcia, a coordenadora, apertou sua mão. Culpa é o que eles plantam. Você está rompendo o ciclo. Amanhã, terapeuta individual. E o Dr. Eduardo marcou uma consulta pré-natal. A noite caiu com uma brisa fresca do mar, mas o sono de Isabela era inquieto, interrompido por sonhos de Ricardo invadindo o quarto, sua sombra engolindo a luz. Na manhã seguinte, Eduardo chegou cedo com um ultrassom portátil emprestado de uma clínica parceira. Vamos checar o bebê aqui mesmo, sem estresse de hospital. Sentada na cama, Isabela ergueu a blusa, o gel frio trazendo um arrepio. O som do coração fetal encheu o quarto, forte e acelerado. Ele está bem, crescendo direitinho, mas você precisa se cuidar, repouso, alimentação. Eduardo pausou, os olhos sérios. Ricardo está pressionando. Meu chefe no hospital recebeu sugestões de doação condicional. Mas eu não vendo minha ética. Vamos ao fórum na semana que vem. Eu deponho como testemunha. Enquanto conversavam, o telefone de Marta tocou. A delegada Carla. Isabela, bom trabalho no BO. Mas o advogado dele pediu audiência preliminar. Alegam difamação. Venham amanhã. Eu preparo vocês. Isabela engoliu em seco. O pânico subindo como bile. E se ele ganhar? Eu perco tudo. O bebê, a liberdade. Eduardo balançou a cabeça, a voz firme. Não perde. Essa cidade tem suas falhas, mas leis como a Maria da Penha funcionam quando há solidariedade. Eu vi mulheres como você saírem mais fortes, montando negócios pequenos, criando filhos sem medo. Ele pensou em sua própria mãe, que escapara de um casamento abusivo em um bairro pobre, inspirando-o a ser médico. No fórum, um prédio imponente na praça central, com colunas de concreto e bandeiras desbotadas ao vento, a audiência se desenrolou sob o teto alto e ecoante. Isabela, de vestido solto e barriga evidente, sentou-se ao lado de Marta, o coração martelando enquanto Ricardo entrava, flanqueado por seu séquito de ternos caros. A juíza, uma mulher de expressão severa e óculos pendurados no pescoço, ouviu as partes. Senhora Isabela, descreva os fatos.
Com voz trêmula, mas crescente, ela repetiu a história, o pisão ecoando em sua mente como um trovão. Ricardo, do outro lado, negou com veemência. Foi um tropeço. Ela é instável, grávida e histérica. Mas o laudo médico e o depoimento de Eduardo... Eu ouvi os gritos, não foi acidente. Pesaram na balança. A juíza concedeu a medida protetiva por 60 dias, com monitoramento, e ordenou pensão provisória. Violência não se justifica por estresse ou status. Ricardo saiu furioso, murmurando ameaças ao advogado. Mas Isabela sentiu um alívio profundo, como se o mar lá fora finalmente acalmasse suas ondas. De volta ao abrigo, sob o céu crepuscular tingido de rosa, ela abraçou Marta e Eduardo. Obrigada. Pela primeira vez, vejo um caminho. Mas a batalha não acabara. Ricardo apelaria, e as sombras da metrópole se alongavam, testando sua resiliência. O bebê chutou, um pulso de esperança em meio à injustiça persistente. As semanas seguintes se arrastaram como as ondas preguiçosas que batiam no calçadão da Orla Sul, sob um céu que alternava entre chuvas rápidas e sóis escaldantes que faziam o asfalto fumegar. O abrigo, com suas paredes azuladas agora familiares, tornara-se um refúgio temporário para Isabela, onde o zumbido constante de conversas baixas na cozinha coletiva preenchia os silêncios que outrora a sufocavam. Seu quarto simples, com a cômoda rangente e a janela que emoldurava o mar distante, era um contraste gritante com a mansão de Ricardo, sem ostentação, mas cheio de uma quietude que permitia que ela respirasse pela primeira vez em meses. A barriga, agora no 9º mês, esticava o tecido das roupas emprestadas, e cada chute do bebê era um lembrete teimoso de que a vida persistia, mesmo contra as correntes que tentavam arrastá-la de volta. Eduardo visitava 2 vezes por semana, trazendo não só exames de rotina, mas também pacotes de frutas frescas do mercado da zona portuária, onde o cheiro de peixe e temperos se misturava ao burburinho de feirantes que negociavam o dia a dia. Você está radiante, Isabela. O bebê vai nascer forte como a mãe, dizia ele, ajustando o estetoscópio com mãos gentis, os óculos escorregando no nariz suado pelo calor úmido. Aos 38 anos, Eduardo carregava sua própria bagagem, noites insones em plantões hospitalares, onde via mães como Isabela chegarem de favelas vizinhas, sem rede de apoio. Sua intervenção inicial não fora heroísmo. Era o que ele fazia por todas, impulsionado pela memória de uma tia que sofrera em silêncio anos atrás. A audiência foi um passo, mas o apelo dele pode demorar meses. Fique aqui, o abrigo é seguro. Marta, com sua prancheta sempre à mão, organizava os detalhes práticos. Inscrições em cursos de capacitação online, para quando o bebê nascesse. Contatos com uma creche comunitária no bairro e sessões de terapia que desenterravam camadas de culpa que Isabela nem sabia que carregava. No grupo de apoio, as noites se enchiam de histórias compartilhadas ao redor de uma mesa de plástico, sob a luz amarelada de uma lâmpada que piscava com o vento do mar. Eu saí de um casamento assim com 2 filhos e sem um centavo, contava Ana, a mulher tatuada, enquanto passava um chá de ervas. O ex me ameaçava, mas a lei e as irmãs aqui me deram asas. Você vai voar também, Isabela. As palavras ecoavam, tecendo uma teia de solidariedade que curava feridas invisíveis, transformando o medo em uma força coletiva que a metrópole, com suas desigualdades expostas nas encostas íngremes, raramente permitia. Ricardo, por sua vez, tramava nas sombras do seu império. No escritório envidraçado, com vista para o porto onde guindastes erguiam contêineres como troféus de poder, ele bebia uísque puro enquanto o advogado atualizava o caso. O apelo foi protocolado, mas a juíza é firme, o depoimento do doutor pesa, e a imprensa. Um jornalista freelance pegou o cheiro. Pode vazar. Ricardo esmagou o copo na mesa, o vidro rachando como sua fachada. Aos 45 anos, o sucesso que construíra, prédios que alteravam o skyline, festas em iates com a elite, agora se voltava contra ele, expondo a raiva que o álcool e a pressão alimentavam. Ele tentara contatar Isabela por mensagens bloqueadas, oferecendo uma nova casa, terapia para nós dois. Mas o silêncio dela era uma rejeição que doía mais que qualquer processo.
Pela primeira vez, via o reflexo de um homem quebrado no espelho polarizado. O pisão impulsivo não fora só contra ela, mas contra o futuro que ele temia perder o controle. O parto veio numa madrugada chuvosa, quando trovões ribombavam sobre a metrópole, transformando as ruas em rios de água suja que corriam para o esgoto entupido. Isabela acordou com uma contração aguda, o suor frio escorrendo pela testa enquanto apertava a barriga. É agora. O bebê, murmurou para Lúcia, que correu para chamar a ambulância. Eduardo, alertado por um telefonema urgente, encontrou-as na entrada do abrigo, o carro já ligado sob a garoa fina. Respire, Isabela. Vamos para o hospital, eu dirijo. O trajeto foi um borrão de faróis refletindo em poças, o tráfego noturno rarefeito, permitindo que acelerassem pelas avenidas litorâneas, onde outdoors molhados anunciavam luxos que pareciam de outro mundo. No Hospital Central, a equipe de obstetras a recebeu com eficiência treinada, o ar antisséptico, misturando-se ao cheiro de terra molhada que entrava pelas portas. Parto natural sem complicações, anunciou a médica-chefe após um exame rápido, enquanto enfermeiras preparavam a sala de parto com lençóis esterilizados e monitores que bipavam como um coração coletivo. Eduardo ficou ao lado, segurando a mão de Isabela durante as contrações que a faziam gemer, o rosto contorcido de dor e determinação. Você é forte. Pense no rostinho dele, sussurrava, limpando o suor de sua testa com um pano úmido. Horas se passaram em um ritmo primal, o corpo dela se abrindo como as ondas que quebravam lá fora, até que um choro agudo cortou o ar. Um menino, pequeno mas vigoroso, com olhos castanhos como os da mãe e uma mecha de cabelo escuro. Isabela o pegou nos braços, exausta mas radiante, as lágrimas misturando-se ao suor enquanto o encostava ao peito. Meu Lucas, você veio lutar comigo. O nome, escolhido em segredo durante as noites no abrigo, significava luz. Uma faísca contra as trevas que Ricardo representava. Eduardo sorriu, os olhos úmidos atrás dos óculos, enquanto a equipe aplaudia baixinho. Ele é perfeito. E você salvou os dois. Naquele momento, o hospital pulsava com a vida da cidade. Famílias pobres no saguão, contrastando com o quarto semi-privado que Marta arranjara. Um oásis de paz em meio ao caos. Dias depois, com Lucas nos braços, Isabela recebeu a notícia do apelo. Negado. A juíza, após revisar novas evidências, incluindo testemunhos de empregadas da mansão que vazaram para a delegada Carla, manteve a medida protetiva e ordenou terapia compulsória para Ricardo, além de pensão integral. Ele, confrontado com a possibilidade de escândalo público, recuou assinando papéis que garantiam a custódia exclusiva a ela. Em uma carta enviada pelo advogado, admitia, em linhas frias: eu errei, cuide bem dele. Não era a redenção total, mas um reconhecimento forçado, o dinheiro finalmente curvando-se à justiça que a solidariedade de estranhos invocara. Meses se passaram, e Isabela mudou para um apartamento modesto na Orla Sul, financiado pela pensão e um emprego remoto como assistente virtual. Aprendido nos cursos do abrigo. O bairro, com suas ruas arborizadas e crianças brincando no playground comunitário, era um mundo novo, sem grades douradas, mas cheio de vizinhos que acenavam e um grupo de mães que se reuniam no parque à beira-mar. Eduardo tornara-se um amigo constante, visitando com Lucas para consultas e piqueniques sob o sol poente, sua presença um laço de compaixão que florescia devagar. Você reconstruiu tudo, Isabela. Essa cidade tenta quebrar a gente, mas a bondade vence. Uma tarde, enquanto Lucas engatinhava no tapete gasto, rindo com um brinquedo simples, Isabela olhava pela janela para o oceano infinito, as ondas carregando embora as cicatrizes. A metrópole, com suas favelas nas encostas e torres reluzentes no horizonte, ainda pulsava com injustiças. Mães lutando sozinhas, homens como Ricardo escondendo raiva atrás de poder. Mas ela, outrora invisível em sua prisão de luxo, agora era visível, resiliente, transformada por atos de empatia que romperam o ciclo. Lucas ergueu os bracinhos e ela o pegou no colo, sentindo o coração dele bater contra o seu. A justiça não era um fim perfeito,
mas um começo de dignidade reconquistada, de uma vida tecida com fios de esperança, em uma cidade que, apesar de tudo, permitia renascimentos.